Todos juntos, os choros ressoavam como a última e mais inimaginável dor de perda humana, de desconsolo emocional e sofrimento. Eu sentia como se estivesse olhando as coisas acontecerem com outra pessoa. Aqui e ali avistava camadas de cerca de arame farpado, fachos de uma luz forte e fileiras de edificações. Ali no chão, na sujeira, havia os corpos mortos de 3 crianças nuas. Eu jamais vira uma pessoa morta até então, e ali jaziam elas, naquele piso duro, frio e fétido. Mortas. Bem naquele instante, percebi que a morte poderia acontecer comigo e com Miriam. Voltei mais uma vez com um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu gosto muito de ler, é um assunto que me sensibiliza. E dessa vez, sob o ponto de vista de gêmeas, né? Existem vários livros aí vinculados ao Auschwitz, tipo o violinista de Auschwitz, a professora de Auschwitz, o bibliotecário de Auschwitz, enfim, vários que nós vemos por aí. E dessa vez, vim falar sobre as gêmeas de Auschwitz. Eu já li muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os campos de concentração, então eu já sei pelo título o que vai acontecer, o que essas meninas vão passar. Porque houve um médico chamado Dr. Mengele, ele tinha uma fissura, sabe, por gêmeos, e ele pegava esses gêmeos para fazer algumas coisas. Mas eu vou destrinchar um pouco mais para frente, que eu estou chegando nessa parte do relato. As Gêmeas de Auschwitz foi escrito por Eva Moses Kor. Ela realmente esteve nos campos de concentração, então esse livro não é ficcional. Ela relata a experiência que ocorreu com ela, tanto ela quanto a irmã gêmea e a família. Então, ela e a família viviam numa espécie de cidadezinha muito pitoresca, muito deslocada da cidade grande, e até então eles achavam que, por eles estar ali meio escondidinhos, que eles não iam ser capturados, que ninguém ia enxergar eles, né? Então eles levavam as vidinhas dele, iam pra escola, ali naquela região só tinham eles como família judeu. Então, né, eles estavam vivendo, eles ouviam, as notícias chegavam até ele, e eles achavam que não seriam cometidos, né, pelos transtornos que estavam acontecendo. Mas o pai das meninas estava vendo que a situação estava ficando séria, estava ficando bem precária, e, né, juntou a família e falou, a gente tinha que ir embora, o negócio vai chegar até aqui, então seria bom a gente ir embora. Mas a mãe delas não queria sair daquela vida. Falou, não vai chegar até aqui, não tem perigo e tal, não quero deixar minha vida, eles tinham uma vida bem estabilizada, né, não queria ir embora. Mas enfim, ninguém adivinha o futuro e continuaram suas vidinhas. O cerco foi fechando, as meninas começaram a sofrer algumas agressões na escola por ser as únicas judias de lá. Até que chegou um momento que sim, eles foram recrutados não, eles foram levados à força para os campos de concentração. Principalmente as crianças, né? Muitos adultos não sabiam, mas principalmente pelo ponto de vista das crianças, que a Eva e a irmã dela tinham 10 anos aqui no ponto inicial da história, eles não tinham ideia, né, que ia acontecer com eles, para onde eles iriam ser levados, né? A gente sabe que os soldados, os guardas, inventavam historinhas, que eles iam lá só para trabalhar, para ficar junto com o deles, com os outros judeus e tal, então eles achavam que não ia sofrer tanto. Os relatos de sofrimentos que eles ouviam por aí, eles achavam que estavam exagerando, enfim, eles achavam que não aconteceria com eles, na verdade. Mas eles foram, mesmo às cegas, não sabendo o que esperar. Chegando lá, eles passaram por uma seleção, então as meninas foram separadas dos familiares, foi uma cena até pouco, assim, desconfortável pra ler, né, porque, assim, os guardas agarraram as crianças, principalmente por elas serem gêmeas, então a mãe começa a gritar, esticar os braços, assim, pra pegar as filhas. Gente, esse tipo de cena, eu hoje, mãe, eu me sensibilizo demais. Não tem como eu ler e não comparar, não me colocar na posição de pai e mãe, sabe, separando das crianças, ainda mais num lugar daquele terrível, a gente já sabe o que vai acontecer. Parei bem na parte que elas foram jogadas, praticamente, num barracão com mais 12 pares de gêmeos, né? Então eram 26 crianças no total. Parei bem nessa parte que, a partir daí, provavelmente elas vão começar a ter alguns encontros com o Dr. Mengele e eu já sei o que aguarda, né? Porque eu já li em outros livros. Agora eu não sei o que vai acontecer especificamente com elas, mas eu já sei algumas coisas, alguns experimentos, né? Algumas coisas que eles faziam com os gêmeos. É uma história muito sensibilizante, ainda mais por saber que a autora, né? A mulher, a Eva, ela, né, contando o relato que aconteceu com ela mesma. Mesmo que a gente leia livros de forma ficcional, a gente sabe que foi baseado em fatos reais, né? Houve pesquisas, houveram relatos para poder escrever, mas quando a gente sabe que escreveram para punho, a experiência pessoal, é pior ainda, né, gente? Que a pessoa teve lá, sofreu, o pão que o diabo amassou. Enfim, é um livro muito curto, a leitura é muito rápida. Até agora eu já indico, vale muito a pena. E eu vou ler mais e já venho comentar com vocês. Estou gostando demais, sempre gosto, gente. Um ou outro livro só que eu li sobre campos de concentração e tal, que se eu não me engano, foi
Eu acho que tem até vlog. Se eu achar, vou deixar a capinha aqui, eu vou caçar, porque eu realmente não lembro o nome. Foi esse livro aqui que eu não gostei muito. Enfim, eu vou ler, eu já vim atualizar mais vocês. Estou amando essa leitura. Assim, amando, estou gostando da leitura, mas a gente sabe que é extremamente dolorosa. Enfim, vocês entenderam, né? Voltei para atualizar o blog, já li mais 50 páginas de As Gêmeas de Auschwitz. A Eva chegou ao fio da morte várias vezes, uma em particular que eu vou contar para vocês. E ele aplicou uma injeção na Eva, uma injeção com alguma doença, para ver como que se desenvolveria no corpo dela. E como ela tem a irmã gêmea dela, a Miriam, então ele ia comparar, né, o corpo saudável com o corpo da irmã gêmea, como se desenvolveria com a doença. E claro que ela começou a apresentar os sintomas, começou a ficar realmente doente. E como ela não estava respondendo, não estava se recuperando, os gêmeos, as crianças que não se recuperavam, eram enviados para um local separado específico para definharem. Eles não recebiam mais comida, não recebiam mais água, nenhum tipo de tratamento nem cuidado, até eles minguarem e morrerem. E foi bem dura essa parte, porque ela sofreu muito por ser separada da irmã dela. E ela não queria, obviamente, morrer, não queria, né, deixar a irmã sozinha, e ela lutou com todas as forças pra tentar sobreviver, sem água, sem comida, sem nada. E o que aconteceu? Ela estava lá na cela com mais algumas gêmeas, né, na verdade, uma só das gêmeas do par, e ela estava lá minguando, muito fraca, dias já sem comer, sem nada, sem água, e ela visualizou ao longe uma torneira. E mesmo sem forças, ela se arrastava todos os dias. Ela até desmaiava no percurso, no caminho, até se arrastar aquela torneira, para tentar deglutir um pouco de água diariamente. Então, ela passou vários dias, né, à base desses esforços para poder tomar esse pouco de água. E nisso ela acabou adquirindo um pouquinho de força para tentar sobreviver. E ela acabou se recuperando, teve também uma ajuda externa, nem todos que estavam ali nos campos de concentração eram totalmente de ruins, né? Algumas mulheres que estavam lá, que eram enfermeiras, ou seja, que foram cuidadoras que cuidavam dessas crianças, ficavam com dó e de alguma forma ajudavam, davam algum pãozinho, alguma coisinha para que elas não morressem à míngua, né? Então sempre tem uma ou outra lá que ajudou a Eva, e ela conseguiu se recuperar. Foi muito duro, gente, a descrição dessa cena dela se arrastando no chão pra ir tentar um pouquinho de água. Foi muito duro, nossa, foi uma das cenas mais tensas que eu já li nesse livro. E até a parte que eu parei, já está findando, a guerra já está em início de 1945, janeiro, fevereiro, então já está findando. E elas foram tiradas daquele local lá, dos cuidados do Tormengeli, né? Mas a Eva ainda tem esperança de encontrar os pais dela. Como ela não os viu mais, ela acha que voltando pra casa, talvez a família dela esteja lá esperando por ela, os pais, os irmãos. Eu parei bem nessa parte que ela foi parar num convento. Ela até conta o quanto ela está desconfortável, porque ela é judia, com todas aquelas cruzes, né, todo aquele cenário cristão. Mas ela quer sair dali e quer voltar pro cantinho dela, onde ela morava com os pais dela. Eu já li outros livros que retratam sobre experimentos que o Dr. Mengele faz com gêmeos. Talvez esse tipo de experimentos que eu li nos outros livros não tenha acontecido com a Eva ou com a Miriam. Não que o que elas passaram não seja tão duro quanto os outros, mas algumas coisas que eu li em outros... Olha, vocês estão curiosos para saber? É esse livro aqui, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês o livro que citou essa parte que eu falei que é super pesado que fizeram com os gêmeos. Esse livro, Os Fornos de Hitler, ele também conta, é baseado em fatos reais, ele também conta o que aconteceu com... não é focado nos experimentos com gêmeos, mas ele também conta um caso aqui, que foi visualizado, encontrou com gêmeos, um experimento. Gente, foi muito duro ler essa visualização na história, foi muito duro. Mas ainda assim eu recomendo. Eu vou terminar logo, tá sendo uma leitura muito rápida, falta só 60 páginas pra mim terminar. E eu já vim finalizar pra vocês, beleza? Eu já volto. Ó, olha aqui, ó. Olha outro. Olha. Segura. Esse aqui vai ser mais legal, tá? Vai gostar. Fala mostrando. É um livro?
livro? Ah, tem E mais agora, olha esse. Pera, tem primeiro esse. Olha, já vi tudo. O papai. Olha, veio o papai dela mesmo. E esse. Ó, Gostou desse? E olha, esse vai ser o seu preferido. Ué, aqui. Macaco? deixa eu abrir aqui pra ela ver. Eu comprei outra versão. Ó. Aqui, ó. É o leão, isso mesmo. Agora é diferente esse, ó, Mari. Ó. Esse é diferente, ó. Olha o tucano! Girafa. Andando na bicicleta. Ah, isso mesmo. Mulher. Elefante. Como que o elefante faz? Faz 15 minutos que eu terminei As Gêmeas de Auschwitz. E bem, ao contrário de outros livros sobre a Segunda Guerra Mundial que eu li, o final desse livro, ele é um pouco mais satisfatório. Porque as gêmeas, elas sobrevivem, a Eva e a Miriam. E elas falecem, né, com idade bem avançada. A Miriam antes, porque ela acaba trazendo algumas consequências dos experimentos que elas passaram lá com o Dr. Mengele. Então acaba afetando o rim dela futuramente. E por fim, ela não resiste. Mas a Eva faleceu em 2019, aos 85 anos. E até o dia anterior à sua morte, ela trabalhou em prol dos sobreviventes do Holocausto e para trazer mensagens ao mundo, né, sobre essa tragédia que ocorreu. Então, por vários países, ela fazia palestras, por escolas, ela abriu entidades para poder acolher, né, crianças e outras pessoas que sofreram no Holocausto. E ela voltou muitas vezes ao Auschwitz, junto com outros turistas. Ela contava a história. Teve até uma situação em que, para entrar lá nos portões de Auschwitz, ela não estava com os documentos adequados, né, os documentos certos, e o cara não queria deixar ela entrar. Então, ela simplesmente arregaçou a manga e mostrou o número dela, né, o número que ela tinha sido tatuada quando era criança em Auschwitz. Ela falou assim: antigamente vocês não me deixavam sair dos campos de concentração e agora vocês não querem me deixar entrar? E mostrou. Claro que na hora ela conseguiu entrar. É um livro que eu indico para quem quer conhecer um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e fica assim, porque pode ter gatilhos e tal. Realmente é um livro forte, ele tem algumas descrições. Só que, para começar, eu acho que isso é uma boa indicação, As Gêmeas de Auschwitz. Eu já li vários outros, principalmente Os Sonhos de Hitler, que eu mostrei pra vocês. Mulheres Sem Nome também é bem pesado. Então, esse aqui não é tão descritivo, as coisas que acontecem. Então, ele é uma boa opção pra começar, pra entender um pouco do que acontece, que são tão descritivos, comparado a outros livros que eu já li. Então, eu indico esse para começar, quem quer conhecer um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, como que aconteceu, a parte da seleção. Ele é um livro tão rapidinho, tem 160 páginas, mas ele dá uma pincelada muito boa, como funciona o processo de seleção, como que quando eles chegam nos campos de concentração, como que eles são separados, os familiares, para onde que eles vão, o que que eles vão fazer, enfim, todo o processo é descrito de forma bem sucinta. Então, eu acho que é uma boa indicação. Beleza? Eu vou deixar o link de compras aqui, caso vocês tenham se interessado. Também vou deixar minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá. E aguardo vocês para conversar aqui embaixo. Quero saber se vocês ficaram com vontade de ler As Gêmeas de Auschwitz, se já leram, quais livros mais de Segunda Guerra Mundial vocês leram. Me indiquem aqui embaixo, porque, gente, eu nunca canso de ler sobre esse tema, porque é um fato que me abala, sabe? Me dói ler até hoje. Me afeta, vamos dizer assim. E eu não canso de ler. Então eu gostaria de mais indicações aqui pra mim aumentar minha coleção sobre esse assunto, beleza? Aguardo vocês pra conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.